Olá pessoal, na videoaula de hoje nós iremos falar sobre as rampas, que nada mais são do que planos inclinados sobre as superfícies dos nossos terrenos. Elas nos fornecem um parâmetro muito importante que é muito utilizado em algumas instruções normativas e legislativas utilizadas tanto na arquitetura quanto na engenharia civil. Uma dessas instruções é a NBR 9050, que foi atualizada no ano passado e que é obrigatória conforme algumas leis que existem, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. De acordo com a NBR 9050, as rampas elas precisam respeitar certa inclinação para serem consideradas acessíveis às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Para termos acesso à norma técnica, vamos na plataforma Pergamon do Sysbin, vocês têm acesso lá no Minofop, a partir da aba de bibliotecas, normas técnicas, e vamos pesquisar por NBR 9050. Na aba Pesquisa Target, vocês vão clicar sobre a primeira imagem que aparece, que é a imagem da NBR 9050 de acessibilidade a edificações. Essa é uma NBR muito extensa, e na tabela de número 4 dessa norma, temos a relação entre os desníveis que podem ser vencidos e as inclinações máximas das rampas. Então, nós vamos ir na página 57 da norma para conferir essa tabela. Aqui está, na página 57 da norma, temos a tabela com o dimensionamento de rampas. De acordo com a NBR, a nossa rampa ela pode ter uma inclinação admissível máxima de até 8,33%. Para rampas entre 6,25% e 8,33%, recomenda-se criar áreas de descanso entre segmentos de rampa, onde cada segmento de rampa teremos um desnível máximo admissível de 0,8 metros. Para rampas entre 5% e 6,25% de inclinação admissível, cada segmento de rampa terá um desnível máximo de 1 metro. E para rampas com até 5% de inclinação admissível, podemos ter um desnível máximo de até 1,5 metro. Uma outra instrução que é muito importante, que também diz respeito às rampas, é o decreto 44.646 da legislação mineira. Em seu artigo 3º desse decreto, que diz sobre o parcelamento do solo, temos que o parcelamento de áreas com declividade superior a 30% e inferior a 47% somente será admitido mediante condições especiais de controle ambiental e comprovação de estabilidade do solo por meio de laudo geotécnico emitido por responsável técnico. Ou seja, se na nossa topografia constatarmos que o terreno possui uma declividade ou rampa superior a 30% e inferior a 47%, obrigatoriamente esse terreno precisa de um laudo geotécnico, normalmente emitido por um geotécnico ou um engenheiro geotécnico responsável. Podemos concluir, então, que as rampas fazem parte de uma série de etapas da vida profissional dos engenheiros e arquitetos. Para um levantamento de um terreno ainda não edificado, ela diz respeito à declividade do local, respeitando a sua morfologia natural. Então, se um terreno apresenta uma rampa, uma declividade acima de 30% e inferior a 47%, conforme a legislação mineira, ele só pode ser edificado se apresentar um laudo de estabilidade geotécnica favorável à edificação, ou seja, tem que comprovar que ele é seguro e que aquele terreno ele não vai apresentar nenhuma movimentação de massa devido à sua declividade. Agora, para um projeto já finalizado, ou então para a edificação de um determinado local, se a gente deseja que essa obra seja acessível, nós devemos recorrer agora à NBR de acessibilidade a edifícios, que é a 9050, que diz que as rampas podem ter uma inclinação máxima de até 8,33%. Existem várias aplicações, então, como vocês podem perceber. Eu citei apenas duas delas. Agora, nós iremos fazer um exercício
que relaciona o levantamento topográfico com rampas de uma edificação. Em uma obra de engenharia civil, foram projetados diversos patamares em função do desnível do terreno onde a obra será implantada. De acordo com os valores indicados na figura e na tabela, calcule as cotas dos pontos P2, P4 e P5, o valor que o operador deve ler na mira graduada para implantar o ponto P3 e as inclinações das rampas 1, 2 e 3. As alturas dos degraus de acesso à rampa 2 são todas iguais a 17 cm. Então vamos observar o nosso croquis. No nosso croquis, nós temos como informação as cotas do ponto P1 e P2, então temos 100 metros aqui no P1 e 100,970 metros no P3, P1 e P3, desculpem, tá? Temos também a distância inclinada das rampas 1, 2 e 3, rampa 1 igual a 2,80 metros, rampa 2 igual a 2,71 metros e rampa 3 igual a 2,93 metros. E na nossa tabela temos as nossas visadas. Para o ponto P1, que foi a visada de ré, temos 1.681 milímetros. Para o ponto P2, P4 e P5 temos 747 milímetros, 1.580 milímetros e 2.332 milímetros. Com esses dados, então, vamos calcular o que se pede. Para iniciar o nosso exercício, vamos calcular primeiro o nosso plano de referência do observador. O plano de referência ele vai ser a nossa leitura de ré, que foi no ponto P1, mais a cota do ponto P1. O nosso plano de referência, então, é igual a 101,681 metros, considerando que o ponto P1 está na cota de 100 metros. Agora, nós vamos calcular o que se pede, as cotas nos pontos. A cota no ponto P2 é igual ao nosso plano de referência menos a leitura de Vante no ponto 2. Nosso plano de referência é 101,681 metros menos 0,747 metros. A cota no ponto 2, então, é 100,934 metros. Agora a cota no ponto 3. No ponto 4. Porque a cota do ponto 3 nós temos. A cota no ponto 4 é igual ao nosso plano de referência menos a leitura de Vante no ponto 4. 101,681 menos 1,580. A cota no ponto 4 é de 100 metros, 101 centímetros. Agora a nossa cota no ponto 5. Cota no ponto 5, plano de referência, menos a leitura de Vante no ponto 5. 101,681 metros, menos 2,332 metros. A cota no ponto 5, então, é igual a 99,349 metros. Calculamos, então, já as cotas dos pontos P2, P4 e P5. Agora, vamos calcular o valor que o operador deve ler na mira graduada para implantar o ponto 3. Bom, a cota no ponto 3 é igual à leitura de ré. A cota no ponto 3 é igual ao nosso plano de referência menos a leitura de Vante no ponto 3. Nós temos aqui a cota do ponto 3 igual a 100,97 metros e o plano de referência igual a 101,681 metros, menos a nossa visada no ponto 3, que é o que se deseja. Então, a leitura no ponto 3 é igual a 101,681 menos 100,97. 0,711 metros, ou 711 milímetros. Então, já calculamos aqui, então, o que se pede. A leitura na mira para implantar o ponto P3. E também pede as inclinações das rampas 1, 2 e 3. Vamos calcular, então, a inclinação da rampa 1. Rampa 1. Na rampa 1, nós temos que... Vamos desenhar aqui a rampa 1. Temos a
medida inclinada da rampa, 2,80 metros, e temos essa diferença de nível. Essa diferença de nível vai ser a nossa cota do ponto 4 menos a cota do ponto 1. Observe no desenho, a rampa 1 está entre o ponto 4 e o ponto 1. A diferença de nível ali, então, é 100,101 menos 100, igual a 0,101 metros. A rampa é igual a essa diferença sobre o nosso caminhamento horizontal, que é o que eu ainda não sei. Mas é fácil de calculá-lo, né? É só a gente fazer aqui o Teorema de Pitágoras. Então, x ao quadrado mais 0,101 ao quadrado é igual a 2,80 ao quadrado. Eu tenho que o meu x é igual a 2,798 metros, bem próximo do que é o valor da rampa inclinada, porque a gente subiu apenas 10 centímetros, mas caminhou na direção horizontal um valor muito superior. Então, essa inclinação ela é bem pequena. Mas a nossa rampa, então, para o ponto 1 é igual a... que a rampa do ponto 1 vai ser igual a 0,101 dividido por 2,798. Vezes 100, porque a rampa tem que ser dada em porcentagem. 3,61%. Temos a rampa do ponto 1, então, a rampa 1 calculada então. Vamos calcular a rampa 2. Na nossa rampa 2, nós temos um degrau ali. Um degrau não, temos 1, 2, 3, 4 degraus. Vou desenhar aqui. 2, 3, 4. E aqui é a nossa rampa. A nossa rampa tem uma distância inclinada de 2,71 metros. E essa diferença de nível aqui vai ser igual à nossa cota do ponto 3 menos a cota do ponto 1 menos 1, 2, 3, 4 vezes a dimensão dos degraus, que é de 17 centímetros. Isso vai nos dar um valor de, a cota no ponto 3, 100,970 menos a cota no ponto 1, 100, menos 4 vezes 0,17. Então, nós temos aqui 0,29. Agora eu vou achar esse valor de x, que é a distância horizontal para essa rampa. A distância horizontal vai ser igual a x ao quadrado mais 0,29 ao quadrado é igual a 2,71 ao quadrado. Dessa forma, eu tenho o valor de x igual a 2,694 metros. Esse é o meu valor de x. Por fim, eu vou calcular aqui, então, a minha rampa em x. Em x não, a minha rampa 2. A minha rampa em 2 é igual a 0,29 dividido por 2,694 vezes 100. O meu valor de rampa é igual a 10,765%. Ou seja, podemos concluir aqui, até o momento, que a rampa 1 é acessível. A rampa 2 não é acessível por dois motivos. Além de conter uma escada na sua base, o que já por si só a torna inacessível, ela apresenta uma inclinação de 10,765%,
superior à nossa rampa preconizada pela normativa, que é de, no máximo, 8,33%. Então, essa rampa já é inacessível, que já era inacessível pela escada, também é inacessível pela sua inclinação. Vamos calcular agora a nossa rampa 3. Então, essa daqui foi a rampa 2. Agora, vamos calcular a rampa 3. A rampa 3, ela apresenta uma inclinação de 2,93 metros e uma diferença de nível de igual a P3 menos P4. P3 é 100,97, P4 é 100,101. Então, ela tem uma diferença de nível igual a 0,869 metros. Vou calcular o valor de x. De novo, x ao quadrado mais 0,869 ao quadrado é igual a 2,93 ao quadrado. Isso nos diz que x é igual a 2,798 metros. Agora eu vou calcular a minha rampa 3. Vai ser igual a 0,869 dividido por 2,798 vezes 100. 0,869 dividido por 2,798. Eu tenho aqui, vezes 100. Eu tenho aqui, então, que a minha rampa tem 31,058% de inclinação. Podemos concluir, então, que para esse exercício é impossível que uma pessoa com mobilidade reduzida tenha acesso à edificação. Por quê? Suponhamos que o ponto P1 seja o nosso ponto de entrada da edificação. Uma pessoa sem mobilidade reduzida poderia atingir o ponto P3 subindo as escadas. Porém, uma pessoa com mobilidade reduzida, ao subir a rampa 1, ela conseguiria chegar no patamar do ponto P4, mas ela não teria acessibilidade suficiente para subir a rampa 3, porque a rampa 3 apresenta uma inclinação muito grande em relação ao que diz a norma, que é de no máximo 8,33%. A nossa rampa diz que ela tem uma inclinação de 31,058%, muito superior a esse valor. Por isso que é importante, nos nossos cálculos, a gente tomar cuidado para as implementações das nossas edificações, porque nós devemos respeitar a acessibilidade de todos os patamares dos nossos edifícios, seja uma acessibilidade para uma pessoa com mobilidade reduzida, ou seja, uma pessoa com algum outro tipo de deficiência, como por exemplo a deficiência visual, que aí são outras marcações que a nossa edificação deve ter, como por exemplo o solo tátil. São cuidados que vocês, como engenheiros e arquitetos, devem ter na execução das suas obras. Para a fixação desse conteúdo, eu peço que vocês refaçam o exercício que acabamos de assistir.